Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou estar aqui fazendo passo a passo uma aplicação full stack para vocês colocarem no portfólio de vocês e se espelharem e não fazer simplesmente algum to-do list. Aqui basicamente a gente tem essa API aqui, ó, muito fácil de você treinar a requisição de API, que basicamente é só um get aqui, onde ó, cada vez que ele fazer o get, eu vou estar retornando um usuário aleatório, entendeu? Então para isso a gente vai usar o nest. Então aqui a gente vai dar um nest new random user backend random user backend. Caso você não tenha um Nest, você tem que instalar a CLI dele globalmente para poder usar esse comando que eu fiz, tá bom? Basicamente a gente vai usar o React no front e o back connect. Eu vou usar tudo aqui passo a passo com vocês. Tá, aqui o projeto ele já o projeto ele já conseguiu fazer as configurações. Então agora é só a gente entrar nele. Eu gosto de fazer umas configurações aqui em projetos pequenos, por exemplo. Aqui esse ponto .spec é arquivo de teste, então a gente não vai usar. E aqui dá pra gente usar a CLI aqui dentro de novo. Aí aqui a gente vai colocar um G de generate, resource, que é para criar todos os arquivos, tipo o controller, o service, o módulo. E aqui a gente bota um no spec, porque a gente não quer arquivo de teste. É, tá, eu só esqueci de colocar o nome, vai ser random user. REST API, não quero endpoint, eu mesmo gosto de fazer. Agora ele já criou aqui. Aqui ó, como vocês podem ver, vem sem arquivo de teste, sem nada que eu usei. Tá. Aí o que acontece? Tá importado aqui o módulo certinho. O que a gente precisa fazer primeiramente? Fazer a requisição API. Para isso, eu gosto de usar uma biblioteca aqui que chama. Não é o Axis em si, é o HTTP Service. Aí a gente tem que instalar. Aqui a gente instala. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que importar aqui, ó, o módulo HTTP módulo. Vou colocar uma vírgula aqui. E depois disso, a gente já pode começar a brincar. Aqui a gente vai ter um constructor, certo? Que ele vai receber, como aqui é orientado a objetos, o nest, então a gente meio que instancia aqui dentro do constructor as bibliotecas que são do próprio nest, tá? Porque se não fosse do próprio nest, a gente teria que instanciar fora do constructor como um atributo normal e depois instanciar ele, certo? Então aqui eu gosto de deixar assim. Pronto, aqui ele já está instanciado. Então às vezes, sei lá, no Express, por exemplo, era só a gente importar aqui. Aqui no Nest a gente instancia aqui dentro do construtor. Certo? Aqui a gente vai criar um método assíncrono que vai chamar get random user. Que ele vai pegar um usuário aleatório. Aqui o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter uma variável que vai receber esse first value from, porque por padrão o nosso Nest ele recebe o observável, sei lá como é que fala, que ele, como vocês podem ver aqui na documentação, ó, ele faz desse jeito. E eu costumo usar, retornar um JSON mesmo. E eu já estou acostumado a fazer desse jeito. Então não faço desse jeito que a então não faço desse jeito. Então não faço desse jeito que a documentação faz. Prefiro fazer aqui, né, que eles não falam, mas se eu pisar aqui, deve ter. Aqui eu gosto de fazer assim, ó. Que a gente usa uma promise, não um observável, sei lá como é que fala. Observável, sei lá. Aqui a gente faz a requisição aqui dentro. A gente pega o HTTP, pega o método get, correto? Aqui dentro do get, a gente chama ela, beleza? Então aqui dentro vai ser essa URL aqui. Tá. Aí o que a gente quer pra gente aqui? A gente vai retornar o response.data. Vamos ver se tem alguma coisa a mais para fazer. Não, acho que assim já dá. Aí aqui a gente vai criar o nosso controller. Que o controller ele é muito, tanto no Java, tanto no Nest, ele é bem pequeno. Então a gente só retorna o nosso service e o método service e pronto. Só isso. Tá.
Agora a gente vai testar. Como é que é uma rota não foi encontrada, mano? Só se não salvei, né? Tô moscando. Tô moscando total. Eu esqueci de usar o decorator get aqui. Que fala, né? Que é uma rota get, né? Eu tô aleatório. Tá. Aqui ele já gerou, tá? Basicamente o que a gente gerou uma resposta imensa, né? Mas a gente dá pra filtrar depois, né? No DTO, o que a gente quer. Mas por enquanto vamos aceitar essa resposta. Então basicamente o backend já está pronto. Como vocês podem ver, dá para vocês fazer algo além de tudo list, que é um trabalho real que vocês vão ter e consumir API. De uma forma fácil, cara. Olha, eu não fiz quase linha de código nenhuma e já expliquei vários conceitos, que é o de retornar promise ao invés de observable e tudo mais. Entendeu? Aqui dá pra gente colocar um DTO, mas para não ficar muito extenso, o que dá pra gente fazer? Eu não sei escrever uns effects, infelizmente. Então eu gosto de copiar aqui no tutorial salvo. Sempre me confundo aqui. O que a gente precisa? Aqui. Basicamente, a gente vai pegar o nosso back, o localhost 3000 barra random user. Antes a gente precisa fazer uma coisa aqui, que é no main.ts, e a gente vem aqui app.enable course. Tá, aqui tá certo. Por que a gente tem que colocar dentro do user effect uma requisição get? Porque o que acontece? Se a gente não colocar, toda vez que o componente nosso renderizar, ele vai disparar uma requisição get infinitamente. Então o useEffect ele fala assim, tudo que tiver dentro desse useEffect, aí aqui esse arrayzinho serve tipo assim, exceto isto, vai ser renderizado uma vez, entendeu? Então basicamente é isso. Essa requisição aqui vai ser apenas uma vez, correto? Aqui a gente vai fazer um random user set random user, correto? User state. E aqui ele vai começar como set random user, e aqui ele vai começar como um array. Correto? Correto. Tá. Aqui eu não estou usando o Axis. Estou viajando, eu instalei o Axis e eu estou usando o FET. Então Alt Shift O. Peguei esse tutorial aqui que foi mais fácil. Vou usar o FET mesmo. Tá. Então agora falta a gente renderizar. Então, copiar aqui. E a gente vai ter um random user que vai receber um RDU. E aqui a gente precisa de uma interface, certo? Só que eu não lembro interface React. Eu não lembro se escreve fora ou dentro. Parece que é fora. Tá. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui o ID. Tem um campo ID aqui. E o que a gente quer receber? O que a gente quer receber aqui? Results. Tá, eu vou pedir pro ChatGPT criar uma interface pra mim. Cria uma interface de React TSX com essa resposta. Tá. Só que a gente não quer tudo isso. Então, ou a gente quer tudo isso? Basicamente é isso. Uma aplicação full stack que dá pra você melhorar ela, né? Fazendo várias outras coisas. O que, por exemplo, daria pra gente fazer também ao invés de colocar aqui nesse useEffect, mas daria pra gente fazer um handle submit const
igual, ó, handle submit igual. E aqui a gente fazer a requisição aqui dentro e a gente colocar aqui um loop que vai receber um clique, um change, acho que é um clique. Aí quando a gente clicar, a gente vai receber o handle submit. Handle, está um change handle, tá, nem os dois tá dando. Realmente vamos deixar ele fora dos effect. Handle submit. O que acontece? O effect ele vai quando o componente renderizar, então é uma chamada automática. Aqui a gente vai estar fazendo como se fosse um post no get. Ver outro avatar. Aí aqui a gente no operador ternário, para caso não carregar, não ter carregado, ele vai aparecer isso. Se tiver carregado, ele vai aparecer as coisas do map. E o random user, o ViewToAvatar tá fora do map. Eu tinha colocado ele dentro do map. Então, ViewToAvatar, entendeu? Basicamente isso. Essa é a ideia. Então dá pra vocês fazerem isso aqui, claro que isso aqui é um projeto muito simples. Eu fiz o CSS todo com IA, porque não ser um vídeo grande, e eu também sou muito chegado. Mas aqui dá pra vocês fazerem, treinar, dá pra vocês fazer com uma API melhor, dá pra fazer um push, um delete. Mas é isso. Tamo junto. Aplicação full stack. Agora é só fazer o deploy. Projetinho pessoal. Simples, mas daria pra vocês inventar muito mais coisa. Fazer algo bem mais prático. Mas é isso, tamo junto e fica no vídeo.